Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Meu Exótico e hoje nós temos o que eu mais gosto, destrinchar uma espécie, né? Falar bastante de uma espécie só. Eu sou o Fernando Mendes, do Meu Exótico, estou aqui com vocês, jornalista. Estou aqui com o meu sócio, mega brother, André Saldanha. Fala, André. E aí, Fernando, mais um dia, mais uma gravação. Parece que tá indo, né? Olha só, quem diria. Estamos firmes, fortes e hoje vocês gostam, né? Vocês gostam de falar de espécie, gostam de falar de bicho. E eu vou ter que dar meu braço a torcer, porque esse bichinho foi o único bicho que eu tive rápido, assim, né? Eu não costumo pegar uma espécie nova, assim, e tal. Mas esse bicho a gente pegou junto e vou te falar que me conquistou, né? Quem diria, né? A gente sempre brinca lá a camisa dele. Para quem não tá vendo, tá ouvindo. O André tá usando um modelo de Leopard Crested e Gargoyle. Gargoyle? Pois é. Então, Sim. E aí? A gente já tem que definir isso, primeiro de tudo. Calma, deixa eu fazer o merchan primeiro da nossa loja, cara. Perdão. E para quem quiser comprar essas camisas, eu tô usando uma hoje das Coralos aqui. Então, ir lá no nosso site, www.meuexótico.com.br, e lá no rodapé ou em produtos no menu, você clica em moda reserva, moda do hobby, você vai ver várias camisas de várias espécies. E, olha, eu acho que foi a primeira vez, André, se a gente falasse gargoyle, ou gárgula, ou qualquer coisa do tipo, que eu te vi tão vidrado, tão robista, vamos dizer assim, tão bicheiro. A gente sempre brinca, a gente tem esse equilíbrio, né? Você é mais técnico, cientista, professor, veterinário, e eu sou bicheiro. Não, e aí é um negócio assim que eu gosto de pegar espécies aos poucos, eu gosto de ficar com o bicho um tempo, eu não gosto de pegar bicho junto, eu quero viver a evolução do bicho, assim, eu gosto de ir com calma, com tudo, não é só bicho, assim, tipo, sei lá, vou comprar um móvel, eu não quero comprar todos os móveis da casa, eu quero comprar um, ver se eu gostei, mudar, eu tenho essa coisa, sabe? E aí, aconteceu, né? Acontece as melhores Quem é que não erra em 2023? Nesse caso, foi 2023, mas foi um acerto. Foi um belo de um acerto, inclusive. Muito acerto, né? E o que é mais legal, que a gente vai falar e vai utilizar muitas informações aqui agora também, que foi no momento que a gente estava produzindo os manuais de guia, os manuais de posse responsável do Recanto da Jiboia, né? Que é quem trouxe essa espécie para o mercado. E você estava totalmente imerso em descobrir tudo sobre a espécie, em estudar, em aprender tudo isso, né? E deve ter sido muito mais legal você poder estudar, entender tudo que os artigos científicos estavam falando e conseguir acompanhar isso dentro da sua casa, né? A gente vai falar disso ainda durante o episódio, mas só para contextualizar, eu sempre fui muito fã do Crested. Por quê? Não sei. Sempre fui. Sei lá, um bichinho que eu via, me seduzia, assim, visual, o jeitinho dele. Então, assim, eu estava muito ansioso pelo Crested. Era um bicho que eu queria já e tal. E vou ser muito sincero que foi um pouco que aconteceu na história do Gárgula, no hobby, né? A gente vai falar sobre isso. Mas era um bichinho que, tipo, tá, é parecido, é legal, vai dar pra gente falar disso, eles são de regiões próximas, vai dar para manter meio que junto. Então, fui meio sem expectativa. E aí o Crested, que a gente não tem episódio ainda, né? Inclusive temos que pôr na lista. Não, vamos botar na lista. Ele foi legal, beleza. Ele foi legal. Mas o Gárgula, porra, cara. Ontem eu vi ele pendurado no telhado eu acho, né? No teto do recinto, assim, ó, explorando o recinto de cabeça para baixo. Fiquei igual um retardado, umas 2 da manhã, eu fiquei assim, gente, tem TDAH. Esse aí... Isso é muito legal, né? Eu tô curtindo muito, cara, muito. E começando a falar dele, já que você fez esse paralelo aí, né? Os dois são do sul da Nova Caledônia, os dois são primos ali, são o que a gente tem chamado, né? Inclusive no manual, quem quiser ver depois os manuais desses, tanto do Crested, tanto do Gárgula, né? Também está lá no site do Meu Exótico. Como você vê essa diferença desses dois? A gente pode chamá-los de primos, vamos dizer assim? Eles são bem parecidos? São arborícolas? São moradores ali da mesma região? São vizinhos?
Eu acho que é um bom... Deixa eu só abrir aqui, que agora eu manjo muito dessa plataforma nova. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou jogar aqui, acho que vai ficar melhor desse jeito. Perfeito. Nova Caledônia. Então vamos ver a Nova Caledônia, para vocês terem uma noção. Essa ilhazinha aqui, né? Olha onde é que o negócio Isso aqui é a Austrália. Eu já morei aqui, ó. E olha, exatamente, olha isso aqui, quando a gente tira o zoom para entrar a Austrália, e a Nova Caledônia fica aqui. O nome do bagulho é maior do que o mapa. Então, para quem está só escutando, né? Agora a gente está com essa questão do vídeo, então no YouTube ou no próprio Spotify agora também a gente entra com vídeo. Mas joga no Google Maps, vai no Google Maps, escreve lá Nova Caledônia para vocês terem uma noção. Acho que é uma experiência particular. Então, eles são realmente aqui da região do sul, né? Eu não vou fingir, eu não vou fazer igual alguns colegas que nós temos, que eu não vou falar que chama Renato, que começa a falar coisas totalmente aleatórias e de... Mas o Renatinho tivesse aquele já falar, você sabia que ia vir com 6 informações, assim, cultura geral sobre a Nova Caledônia. Não que seja mentira, mas ele vem com a informação tão inesperada que na hora que ele chega na informação inesperada, você acha que ele sabe muito mais do que de fato ele sabe. Então, ele trabalha com a expectativa dessa forma, é um ser peculiar, digamos assim, né? Então, esse paizinho, assim, sacanagem, paizinho no sentido de área, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só uma questão de área. E é um país pequeno ali e eles são muito próximos. E aí que eu falei que você foi muito bem aí na história do primo, porque, de fato, eles já foram até do mesmo gênero. Eles já foram colocados no mesmo gênero, que era o como é que é? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha aqui. Rhacodactylus. Então, já foi Rhacodactylus ciliatus, que era o crested, e agora continuou o gárgula como Rhacodactylus, tá? Mas o crested agora é Correlopus, né? Ele mudou de gênero. Então, por que eu acho que primo é perfeito? Porque eles já foram irmãos, aí descobriram que o pai talvez não era o mesmo, então acabou que acho que primo é um termo muito adequado, tá? E que outro primo mais próximo deles é o Lequianos, né? Que também está na expectativa de chegar no mercado brasileiro. Já chegou, aí. Não se reproduziu ainda, mas já chegou. Então vamos colocar, na verdade, teve ovo já, tá? Já postaram stories de ovo. Filhote não, mas o ovo é o primeiro passo, né? Então eu diria que o Lequianos é um primo de primeiro grau e o Crested seria um primo de segundo grau, pode ser assim? Boa, porque ele é bem parecido com o Lequianos mesmo, né? Entre os Cresteds, entre os geckos arborícolas, né? Ele parece um gárgula grandão, né? O Lequianos parece um gárgula grandão. Um gárgula grandão e obeso. Oh, aí você foi mal, hein? Por quê? Não, sim, eu acho. Porque ele não está obeso, mas ele é tipo um show ali. Talvez ele tem aquelas dobrinhas ali, ele tem um gigantismo. Exato, um gigantismo. Pode ser a melhor palavra, pode ser. Ou então será que o gárgula é uma miniatura do Lequianos? Ou ele que é raquítico. Você tá muito, meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar a verdade. Em BH, um dos apelidos entre meus amigos era Magrelura. Então, assim... Magrelura? A gente pode falar que o gárgula é o Lequianos Magrelura? Vou me sentir bem. Magrelura. Parece um nome científico, né? É verdade. Gárgula então, assim, Magrelura. Magrelura, um apelido carinhoso entre... Exato. Aí... Inclusive, ele é o menor, né? Se eu não me engano. Eu anotei isso em algum lugar. Exatamente. Eu acho que do gênero... É o menor das espécies... Eu não sou péssimo com o nome científico. Rhacodactylus. É a menor do gênero. Fala rápido, que ninguém entende, parece estar certo. Tá. Gênero Rhacodactylus. Sendo que animais adultos chegam de 10,8 a 12 centímetros da cabeça até a cloaca. Um peso médio de 35 gramas. É engraçado. Eu desesperado comeu ali, não evoluía de 5, 10 gramas. Ele é pequeno. Isso já é uma coisa enorme, né? A gente está acostumado com outros bichos, às vezes, de uma alimentação para outra, tal, converter 20 gramas, 30 gramas, aumentar, né, nos pesos de acordo com o crescimento. A gente não pode reproduzir ou projetar isso num animal tão pequeno como o gárgula, né?
E é engraçado, porque eles entram como os geckos gigantes da Nova Caledônia. Porque na Nova Caledônia tem gequinhos muito pequenos, a grande maioria dos geckos, né? Gecko, na verdade, é o nome gourmet para lagartixa, né? Que é dos geconídeos, né? Então, ele é dos menores geckos gigantes, se é que isso faz sentido. Faz. Faz, né? E por isso, talvez por ser um dos menores entre os maiores, vamos colocar assim, entre esse gigante tão pequeno, foi o primeiro. Aí você criou. Foi um dos primeiros ali a se tornarem disponíveis comercialmente como pet, né? No mundo. Por conta de tamanho. Cara, eu acredito que não, vou ser bem sincero. Lendo os manuais, eu não encontrei o motivo. Mas por que eu falo que a história dele comigo foi a mesma? Porque tudo que eu encontrei em informações de blog, por aí vai, e eu não vou ser aqui hipócrita de falar que eu entendia tudo de gárgula, porque, primeiro, eu não sou desse mundo do hobby há 1000 anos e por aí vai. Opa, fiz uma bobagem aqui. Mas tudo que eu li de blog, das coisas, o que eles falavam? Eles achavam um bicho sem graça. Por quê? Quando o pessoal foi lá, enfim, na época, tá, gente? Hoje não se faz mais isso, mas na época coletou e por aí vai. Inclusive, isso é importante trazer, tá, Fernando? Hoje esses geckos da Nova Caledônia são todos protegidos. Não é permitida a captura de nenhum animal desse, que é uma coisa que é comum naquele sudeste asiático, né? Mas lá eles são muito bem protegidos. Depois eu falo sobre isso. Mas é uma área muito rica do ponto de vista biológico. Então, quando eles foram coletados, eles eram pequenos, cores apagadas, porque a cor natural deles, inclusive a cor que nós temos no Brasil hoje, a princípio, é um marronzinho, meio cinzinha, então é uma cor um pouco mais apagada, então não encheu o olho do cara lá da Europa, não encheu o olho da galera. E eles foram muito mais pro Crested. O Crested tem uma história à parte, vamos deixar para o episódio de Crested, né? Mas a questão da extinção dele. Mas ele não tinha aquele apego visual, comportamental, talvez. E aí, com o tempo, a galera começou a falar, cara, tem umas cores legais. Cara, o bichinho tem um comportamento da hora. Pô, é um bicho relativamente resistente. Ele foi conquistando esse espaço no mercado, que é uma coisa interessante. Então, eu vejo isso na minha vida, que era um bicho que eu não tinha expectativa, no sentido de que era Crested, bonitinho, não sei o quê, lá. E aí chegou o Gárgula e falou, cuspiu na cara do Crested, com todo respeito. É muito legal mesmo. E ele muda muito de cor, né? Você falou das cores e tudo mais, isso é muito legal. É absurdo, ele se camufla muito. Então, se ele tá num galho X, ele vai se tornar quase que a cor daquele galho. Se tá no horário, sei lá, às vezes de dia e tudo de mais, noite, ele sobe, ele fica branco. O meu tem momentos que ele fica extremamente branco, totalmente branco. Aí você vai ver daqui a alguns minutos, ele tá muito escuro, com rajadas amarelas. Eu achava que era troca, que tava começando aqui Dizzy. E aí, o gênio aqui, inclusive, né, lá no aplicativo da No Exótico, às vezes eu ia lançar uma troca de pele, cara. Eu falava assim, eles trocam rápido, né? Tipo, é de um dia pro outro. Mas aí um dia que eu fiquei até de madrugada, que eu fui vendo que ele mudou de cor. Eu falei, nossa, muito burro, mano. Pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, nunca peguei isso. Se eu pegar o histórico do meu Gárgula no aplicativo do meu Exótico, e aí para quem ainda não tem, quem tem seu pet não convencional e ainda não tem, tá aqui para quem está assistindo na tela, né? www.meuexotico.com.br. Você consegue baixar nosso aplicativo 100% gratuito ali para fazer esse acompanhamento e lançando essas informações. Eu nunca lancei uma troca de pele nem do meu Gárgula, nem do meu Crested, porque eu nunca os vi trocando de pele. Nunca. Se eu não me engano, acho que uma vez, foi até uma foto que a gente fez que está no manual, que ele tá meio de gorrinho. Que ele tá meio de gorrinho. Bem da hora, ainda, né? E aí, falando até dessa troca de pele, do tipo... E ambos comem a própria pele, né, André? Comem. Quando vai trocar também. Os dois fazem a ingestão, né? Isso a gente não sabe o motivo exato. Existem teorias de que é para melhor aproveitamento da própria vitamina D, que é para melhor aproveitamento de proteína. São teorias. Elas fazem sentido do ponto de vista biológico, né? Se pensar assim, eles têm falta, faz sentido, mas eles nunca contaram que é por isso, né? É um negócio que talvez a gente nunca vai saber, na verdade. Mas eles fazem sim a ingestão. Eu já peguei algumas vezes, tipo, eles fazendo a troca. Aqui em casa, não vai dar para ver, mas o Zerba fez um terrário absurdo, assim. Eu tenho ódio do Zerba às vezes, né? Porque ele, primeiro, tirou a medida e o negócio entrou no milímetro. Eu juro para você, não passa um cartão de crédito entre o terrário
e o móvel. E o móvel. E a gente fez ele dividido no meio, porque como eles são animais, já falar disso, são de ambientes muito parecidos, né? Na verdade, são o mesmo país, mesma região do próprio país. Eu fiz um terrário como se fosse tudo o mesmo bioma. E fiz um vidro no meio dividido. Então eles não ficam interagindo entre si, entre um lado para o outro, e eles têm um bioma muito parecido, fica parecendo que é um terrário só. Mas quem vem aqui em casa fala, mas eles ficam juntos, e a ideia é exatamente essa. Parecer que eles estão juntos, porque na natureza eles convivem nos ambientes iguais. Então eu quis fazer isso e ficou muito da hora. Então, às vezes, eu vi os dois assim, se esfregando, às vezes tirando, às vezes com um pedaço de pele no corpo. Então, eu já peguei algumas vezes, mas isso vale pro Gárgula, né? O Crested não. Mas o Gárgula muda de cor. A gente se assustava, né? Falava, Fernando, seu bicho tá assim, cara. A gente passa uns apertos, assim, no sentido de dúvida, né? Mas o seu Crested, você não vê ele mudando de cor? O meu muda bastante também. Muda, mas é diferente, é o que você falou. Isso, o Gárgula fica branco ou vermelho. O Crested, meu, no caso, que é vermelho, o meu que é laranja, ele fica ou muito branco, como o Crested, ou como o Gárgula mas fica. Não é um branco, é um apagado. Ou muito vermelho. Então, eu acho que ele muda a opacidade, se é a melhor palavra, da cor que ele tem. O Gárgula, ele muda a cor dele. De cor. É diferente. Você falou, tem alguns até brasileiros, né? Você falou, gecko é lagartixa. Essa lagartixa que a gente vê na parede de casa comendo mosca é um gecko, correto? Eu não vou falar porque vai ter o VAR, né? Eu acho nesse que caso vai ter mais ou 1 menos milhão de biólogos me fiscalizando e eu não tenho domínio sobre esse assunto. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou tentando fingir que eu sou ético, estou enrolando e eu estou com o Google aberto nesse exato momento, né? Então, o Geckonid é uma família, eu não lembrava que era família, a ordem que era, mas é uma família que tem... E assim, eu afirmo, né, que os hemidáctilos, que são lagartixas de parede, são da família dos Geckonides, né? Então, assim, até o próprio Frenatus, você não conhece a espécie Hemidactylus frenatus? Que é a lagartixa doméstica, né? Também é dos geconídeos, né? Então... E eu falei merda, porque tem na Venezuela, Colômbia e Equador essa Frenatus, não tem no Brasil. Mas, enfim, Hemidactylus eu sei que é o gênero dessas lagartixazinhas, que também são da família Geckonidae. Então, eles chamam de gecko porque é da família Geckonidae, né? Eu lembro até uma vez que a gente estava numa cervejaria aqui em São Paulo, um dia depois do encontro, que a gente sai assim com a galera, e a gente de bicheiro vê bicho em tudo quanto é lugar, né? E aí tinha um arbusto no meio da cervejaria, assim, ó, num deckzinho meio aberto, uma árvorezinha mais grandinha, e tinha lá o geckozinho lá, da corzinha ali do coisa. Então, assim, eles camuflam muito ali, né? E aí, falando até um pouco dessas vegetações deles, como é que é essa região lá, né? Que você falou ali de manter esse habitat, o habitat era parecido, então ele fala, são florestas mais úmidas, eles falam de maquis, que eu não sei muito o que é. Então, na verdade, o que é o rolê? Cara, é uma merda, né? Porque a gente começa a se empolgar e fica maluco. Então, o que a gente percebe na pesquisa ali? Porque isso é muito interessante, porque são espécies que são relativamente raras, né? Do ponto de vista mundial, natureza. E aí é um negócio interessante que eu falei que ia falar, esqueci e lembrei agora, que é o microendemismo e o endemismo da Nova Caledônia. O que é isso? Endemismo é quando a espécie só ocorre naquele lugar. Então, aquela espécie ela é endêmica de Curitiba, quer dizer que ela só tem em Curitiba. Então, por exemplo, Ararajuba é um psitacídeo endêmico do Pará. Então, você vai em qualquer outro lugar do Brasil, não tem Ararajuba. Você vai em outros... Não tem. Não deveria ter. A Ararajuba não tem mesmo, mas assim, não deveria ter, perfeito. Do ponto de vista natural, não tem. Perfeito. E a Nova Caledônia tem muitos casos de endemismo. Eu não vou lembrar agora o número, mas lá no manual do Recanto da Jiboia, feito com a gente, tem esses valores. E não só de endemismo, mas também de microendemismo. Ou seja, aquele bicho só tem na Nova Caledônia e só ocorre em tipo 5 quilômetros quadrados daquele país. Ou seja, como se fossem vários pequenos biomas dentro do país. E no caso do Crested e do Gárgula, eles meio que têm uma transição. Então, o Gárgula ele vem do litoral da ilha, vem nesses maquis, que são nas áreas mais rochosas, com arbustos baixos, e ele vai entrando um pouco no continente. Na hora que passa esses maquis, que chega nessas florestas mais lateríticas que eles falam, se eu não me engano é esse o termo, você começa a ter Crested.
E você também tem gárgula. Então, o gárgula dá essa migração de regiões com mais rocha, mais baixa, digamos assim, para uma entrada no continente um pouco mais alta, com arbustos de médio porte, até umas coisinhas mais altas. E, por exemplo, aqui no terrário eu fiz isso. O que eu fiz? Eu coloquei mais vegetação no terrário do gárgula, como se fosse chegando no litoral, mais rocha, umas pedras pretas, assim, bonitas, e eu fiz um pouco mais alto do Crested. E eu vejo isso demais. O Crested, a gente vai gravar sobre o Crested, né? Algum dia aí, mas a gente vai falar sobre isso. Ele quase não vai no chão, apesar dele se enterrar no substrato e tal, mas ele prefere ficar alto. O gárgula, ele vai no chão, em cima. Eu pus um cipó no chão, assim, bem uns 5 centímetros do chão, assim. Às vezes ele tá dormindo, agarrado no cipó, por baixo, assim. Então ele usa os estratos do terrário, não quer dizer que ele não vai em cima, mas ele usa muito, né? Muito. Eu vejo ele rodando muito mais pelo recinto do que o Crested. Muito mais. Às vezes se enterra no esfagno. E até mais cedo. Eu não sei se você percebe isso. O meu Crested começa a atividade mais tarde, tipo meia-noite, 1h. Não sei se ele é mais tímido, mais inseguro, mas o gárgula, 8, 9 da noite, ele já está começando a querer ter uma... a explorar, né? Sim, para explorar mais, você disse. Massa. Eu vejo isso, não sei se você percebe a mesma coisa aí. Sim. Ele começa, eu não reparo tanto assim, mas eu vejo muito nas atividades, no horário que ele muda de cor, e aí parece que ele está começando a atividade dele, ou coisas do tipo. E aí, até os gárgulas, também está falando até dos troncos e tudo mais, eu vejo que ele vai muito para coisas mais fininhas, né? O galinho menor que tem ali e tudo mais, eu vejo que ele gosta muito ele fica muito assim, diferente do Crested, eu acho que às vezes fica todo espalhafatoso, até na própria parede do terrário, coisas do tipo. O meu gárgula é menos. Exato, mais escondido, debaixo de cabeça para baixo, debaixo de um cipó, ou coisas do tipo, né? Eu aqui já passei uns apertos, cara, porque eu fiz o background, coloquei um cork bark e ele ficou tipo meio cork bark no fundo. E aí ele ficou com um furo atrás, assim, né? Cara, direto, falava, mano, sumiu o bicho. Eu perdia no terrário, mesmo porque a gente pegou bem pequenininho, né? A gente pegou com 3, 4 gramas. Sim. Não é o tamanho que vai para você comprar, porque a gente já tem experiência, conhece o criatório, é outro contexto. Mas às vezes eu achava, ele tá enfiado no meio das plantas aqui, eu não vou achar. Depois eu descobri que ele escondia lá, ficava apertado lá no fundo do cork bark, e aí eu fui ver com o celular. Entrei com a câmera do celular, assim, para conseguir visualizar, né? E aí eu vi que ele tava lá, ficava lá de boa na dele, quietão. Mas ele usa muito, né? Ele usa qualquer espessura, isso que eu percebo. Ele usa coisas finas, coisas... Não sei para ele ser pequeno, muito pequeno, bem menor do que o Crested. E eu acho também que tem a questão das mãozinhas, né? A gente já falou um pouco dessas ventosas que eles têm ali nas mãozinhas. O do gárgula, ele é menos aderente para superfícies lisas do que o do Crested. Não sei se por isso também ele vai buscar mais essa superfície onde ele possa agarrar mais e menos grudar, sabe? Que tem uma textura, porque é muito legal no finalzinho das unhazinhas, né? Eles têm, no finalzinho dos dedinhos, eles têm as unhazinhas ali deles, ali, que segura um pouco disso, né? E não só a unha, né? Eles também têm desculpa, me fugiu o nome agora, mas enfim, as lamelas. São lamelas que eles falam, né? Então, eles têm a capacidade de aderência nas próprias membranas, né, digitais deles ali, não interdigitais, membrana do dedo mesmo, e até no rabo, né? Que é uma coisa interessante. Eles têm uma capacidade de aderência até no rabo. O Crest é demais. Mas de grudar ou de... De grudar. Não, de grudar. Disso eu não sabia. Eu sei que ele enrola. É muito legal, tipo assim, às vezes o Crest pula ou gárgula, eu lanço a mão. Eu não tento segurá-los. E aí, se eu bato no rabo, ele enrola o rabo. Tipo aqueles brinquedos de criança, tá ligado? Aqueles brinquedos que você bate e enrola, tá ligado? Vai, exato. Mas o Crested, ele consegue aguentar o próprio peso inteiro só no rabo. O gárgula não é tão aderente. Mas... eu vejo que ele usa bem menos do que o Crested, o rabo. E olha como é que a vida é injusta, né? Porque o Crested sofre autotomia caudal, ou seja, ele perde a cauda em momentos de fuga e não regenera. E ele usa muita cauda.
E o gárgula, que usa pouco a cauda, também sofre autotomia caudal, mas ele é capaz de regenerar a cauda. Ou seja, é um... Quem precisa, né? Quem precisaria da cauda novamente... Deus não dá rabo a Crested, né? Deus só dá rabo na gárgula, né? Isso aí é um novo ditado. Já diria, né? Os antigos. Já diria. Falando em Deus, em vida. Em cativeiro, sobre cuidado, cativeiro, né? Sobre cuidados humanos ali. A gente está falando aí de 15 a 20 anos para um bichinho desse, né, André? Uma expectativa de vida. O bichinho vive bastante aí, né? Acompanha bastante. Eu acho que até mais. Acho que de gárgula... Esses dados são muito de artigos, né? Mas geralmente a gente tem muito pessoas, indivíduos, isso é de blog, cara. Isso é de blog. O que eu acho que é o ponto, assim? Primeiro, os cuidados melhoraram bastante. Então, acho que talvez os nossos gárgulas vão viver mais tempo, no sentido de ter mais cuidado, igual aconteceu com outros bichos. E outra coisa que a gente tem poucas gerações. Eu não lembro se é do gárgula do Crested, mas está no manual. Quem quiser essa informação com mais precisão, procure lá. Mas a gente tem poucas gerações em ambiente doméstico de muitos desses animais. Então, às vezes, a gente ainda está num processo... Eu gosto de falar assim, não é animal doméstico, é animal silvestre, mas é um processo de domesticação. Perfeito. Então, ele ainda está... Ele é super adaptado, de fato, é um bicho muito tranquilo, até bem robusto, né, no sentido de que é um bicho resistente, mas é um animal que a gente está ainda nesse processo de adaptação ao ambiente doméstico, né? Então, eu acho que... De aprendizado, né? Sim. E acho que 15 a 20 ele é um chute seguro, digamos assim. Acho que é um bom dado para um valor médio. Eu ficaria perto dos 15 nesse momento, porque 15 anos é o que você pode se programar para ter esse animal por 15 anos, se você não, né? Porque você vai querer depois desse episódio. Porque... E você falou um negócio interessante, né? Que eles pulam muito, né? Muito. E o gárgula, ele pula mais do que o Crested, né? Mais. E é engraçado que tem muito artigo, é muito doido, né, cara? Porque eu não sei como é que o pessoal não gosta de artigo, gente. Vocês são doidos, vocês são doentes. Mas tem muito artigo, cara, da aerodinâmica dos bichos, velho. Os caras ficam gravando o bicho pular. Esse pousa num ângulo de tantos graus. Esse pula... Cara, um monte de coisa, vou ser sincero. Não fiquei lendo detalhe do bagulho, porque não é a minha área de atuação, mas é muito interessante. E eles observam isso. Que o gárgula pula com maior frequência a distâncias menores. Mas ele é pulador mesmo. E aí tem que tomar cuidado, né? Não dá para ficar perto de janela, perto de fogão. Não dá para brincar. Nem manusear, assim. Eu sou muito bruto, vamos dizer assim. E é um bicho jeitinho, vai ser um jeitinho. É muito pequeno. Então, assim, quando eu ia na casa das pessoas antes de eu ter os meus, quer pegar? Porque a primeira, né? Quem é robista, quando chega alguém na sua casa, alguém que não sei o quê, alguém que chega perto do seu bicho, que nunca viu, a primeira pergunta que o robista faz é: quer pegar? Porque a gente sabe que muda completamente a percepção da pessoa assim que ela tem um contato físico com esses animais, né? E isso é uma coisa que eu sempre fiquei com medo. Então, eu fazia igual bebê. Eu lembro que talvez eu não lembro, mas na minha memória, assim, que vem, não foi o primeiro que eu tive contato, mas um dos que eu tive contato de pegar foi do Thiago, lá das Exóticas do Thiago, eu estava na casa dele no Rio, e ele não quer pegar, e eu fui sentei no sofá, igual faz com um bebê recém-nascido, com uma pessoa não tem prática para pegar, aí eu fui sentei no sofá, assim, e falei, pronto, agora me dá. Só que tinha 2 cachorros soltos no ambiente. E aí eu fiquei assim, peguei, mas ele já pulou no sofá, já pulou para cá, já falei, gente, quero mais não quero mais não, porque é um bicho que eu vejo assim, até nessa interação com... É diferente, né? A gente tem pets de manuseio, pets que vão ficar na mão, igual uma pogona, que vai ficar ali sem problema nenhum, vai interagir com você. Eu vejo que o Crested, tanto o gárgula, né? Principalmente o gárgula, que é menorzinho, é um bicho para mais ornamental, mais para você ver esses comportamentos, as mudanças de comportamento. Pode vir na mão, sim, é super legal vir na mão, mas eu acho que principalmente quando ele está jovem e mais arredio ali, mais, né, aquele adolescente revoltado, ele pula mais. Então, quando você pega um gárgula já adulto, igual a gente teve contato lá no Recanto, eles são mais calmos, são mais tranquilos. Eu acho que eles pulam, obviamente, vão pular, porque são saltadores, né? Mas eu acho que menos, né? Mas assim, até uma coisa, Fernando, que eu acho que é interessante,
que não é só... Agora sim, ó. Pô, gravar de noite é esquisito. Mas que eles não pulam só de medo. Eu percebo isso neles. Eles pulam de explorar também. Não é aquela coisa do tipo... Não é tô fugindo, ele né? tá pulando. Às vezes eu o comportamento. Tipo, quando eles chegaram aqui em casa, eu colocava às vezes no ombro, ia tipo preparar a comida deles e deixava no ombro, eles irem acostumando, perdendo um pouco ali do receio com o ambiente e tal. E aí você tá lá de boa, preparando a papinha, já vai falar disso também, né? A papinha dele, pá, blum, pulava. E assim, não precisa se matar de medo, eles não vão morrer de pular assim, do ombro até o chão, aconteceu já algumas vezes, eles são adaptados a isso. Mas assim, não vai perto da janela, né, amigo? Você não vai arriscar. André, mas se pular de qual andar? A partir de qual andar morre? Eu não sei e eu não pretendo descobrir. Então, assim, não vá perto da janela. Segundo andar morre? Não sei. Terceiro andar morre? E não queremos descobrir também. Não queremos descobrir. Então, não recomendo. Mas ele eu sou veterinário, eu lido com isso diariamente, né? O Fernando lida com outro tipo de direct, outras coisas. Mas é aquela... mas... sempre tão bonzinho, ele não sei o quê. Eu falei, até o dia que der merda, amigo. Até o dia. Você vai ficar pagando para ver? Não vai, né? Eu sempre uso a comparação com atravessar a rua. Se eu atravessar a rua, se a pessoa te ver, ela não vai passar em cima de você porque você está fora da faixa. Ela vai frear para não te atropelar, óbvio. Mas não é por isso que você sai atravessando a rua fora da faixa sem olhar. Porque alguma hora vai ter alguém no celular que não vai te ver e vai te levantar, pô. Então, não faz hora sentido. Não, é toda hora. Vamos fazer um mexer aqui. Só se você assistiu o X-Racing, via Casimiro no YouTube. Nossa, saudade. E você a gente virou marqueteiro do Casimiro, né? A gente virou marqueteiro, pô. Como não amar o Casimiro, né, mano? Vamos colocar a meta de até o final de 2025 o Casimiro reagir a algum vídeo nosso? Ia ser top, né? Ou a gente gravar com o Casimiro. Ele não sai de casa, né? Ele não... A gente pode ir na casa do Casimiro. A gente podia dar uma consultoria para ele ter um réptil. Esse dia eu vi que ele tava querendo adotar outro cachorro. Passou, né, gente? É passado, isso velho. Vamos adotar um réptil. Voltando, então, aqui para casas. Onde que voltando, não vai dar TDAH pra gente. Não vai dar certo. A hora de o roteiro tá aqui na minha cara, me puxando de volta. Falando nesses cuidados em casa e tudo mais, né? Até dar uma voltadinha aqui, acho que a gente cobriu todos os assuntos que a gente estava aqui, sobre a biologia, sobre de onde o bicho vem, um pouco de comportamento. Vamos falar mais de comportamento ainda nesse episódio. Agora, com relação aos terrários, né, André? São terrários verticais, né, para ambos ali. E aí eu estou vendo aqui, a gente indica ali no manual de posse responsável, ali em parceria com o Recanto da Jiboia, terrários de 70 centímetros de altura por 30 de profundidade e 30 de largura, de preferencialmente materiais vidro, acrílico ou plástico. Quer comentar um pouco sobre o preço da altura ou até dos materiais? Eu acho que para chegada, ok. Isso aí a gente colocou lá para chegada, né? Então, às vezes vem pequenininho e tal, mas assim... Eu vou ser bem sincero, eu acho que 50 por 50 por 80, então um quadrado de 50 com 80 de altura seria um tamanho mínimo legal. Eu vou ser sincero, eu já estou querendo aumentar o dos meus aqui, porque a gente acha que ele é pequeno, que isso, que aquilo, mas ele explora o ambiente. Talvez você não vai ver de dia, talvez não, com certeza você não vai ver de dia, porque são animais noturnos, mas é um bichinho que explora, e eu sou muito fã de espaço, para ser bem sincero. Eu acho que eu acho que tem contextos, mas desses bichos eu quero colocar no espaço maior. A minha ideia é dobrar o espaço deles, eles estão em 50 por 50 por 80, e a minha ideia é dobrar, porque eu acho que eles vão explorar mais. Pode ser que eu volte aqui daqui a algum tempo e diga, não vale a pena. O animal ficou assado e por aí vai, mas eu acho que é interessante sim. Eu acho que eles podem explorar um espaço maior. E se você vai ter pouco bicho, vai ter menos animais, quer focar na espécie, eu investiria em espaço, um pouco mais de espaço. Acho que aí 75, às vezes até 1 metro de altura, ia ficar lindo, 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 seria legal. E mesmo porque, né, Fernanda, são bichos tropicais que eles gostam de vegetação, umidade, até por isso do material, né, vidro, Sim. plástico, acrílico, mas principalmente vidro no Brasil, né, fica lindo. Fica muito bonito.
Você bota uma iluminação da hora, um RGB, né, uma luz colorida, coloca ali uma iluminação para as plantas desenvolverem, ou até que coloque planta artificial. Hoje em dia já tem muita planta artificial que também é bonita, né? Fica um terrário muito legal, muito bonito, muito ornamental. Então, acho que agrega tanto para a qualidade de vida do animal, quanto do ponto de vista visual. Ponto de vista visual é foda, né? Mas do ponto de vista... estético. Estético visual, né? Porque pode ser estético musical também, né? Mas do ponto de vista estético, você está querendo dizer, do que você vai ver. Todo mundo entendeu, né? Entendeu. O que eu penso também, cara? Eu acho que material é fundamental, ser vidro acrílico ou plástico, principalmente por luz da água. Você vai poder jogar água, principalmente se você decidiu ter um terrário plantado, né? Então você vai precisar ter essa umidade toda ali para ele, até para a terra, para o solo, coisas do tipo. E eu acho que o 30 por 30 também ali, depois de um tempo, você não vai ter muito espaço para ornamentar isso. E como são pets, não quero tratá-los como objetos, mas que a gente chama às vezes de pets ornamentais, quanto mais ornamental não é você dá, é de ver, né? Não, sim, é que eu falo com as pessoas quando você usa, fala, não, o bicho mais ornamental parece que é um lustre com não sei o quê, né? Sempre vem a galera militar. Só para a gente deixar claro esse tipo de diferença quando a gente fala desses bichos no hobby. Eu acho que é mais rico para você oferecer para ele essa diversidade e enriquecimento ali dentro, né? Seja um ambiente plantado, seja um ambiente com flores artificiais ou coisas do tipo. Quanto mais alto você conseguir fazer essas camadas diferentes, como a gente estava falando aqui, o gárgula, né? Você estava falando das transições, então ele vai do maqui até as florestas tropicais. Poxa, se eu tiver um ambiente, eu consigo dar um ambiente rochoso para ele embaixo, por exemplo, no solo, misturado com esfagna ali, no meio umas plantas mais secas, no topo umas bromélias, algo que acumule mais água, uns cork bark em cima. As folhas largas, nossa. As folhas largonas que eles adoram ficar escondidas embaixo, porque eles são muito leves, né? Eles não pesam para essas folhas, né? Quando a gente fala de colocar planta natural em terrário, a gente fala muito do pisoteio, né? Principalmente por conta das serpentes. O quanto que essa planta aguenta um pisoteio? Ou seja, o bicho vai passar por cima, ele vai amassar essa planta, ele vai quebrar essas folhas ou não? É o que a gente não tem esse problema com os Crest, com o gárgula. Porque o bicho é muito, viu ali, ele não vai chegar no máximo a 35 gramas. Então, assim, né, tem que ser uma planta muito frágil para não suportar, eu acho, o peso desses bichos, né? Então, eu acho que ter um terrário maior, com bastante substrato, coisas diferentes ali, é o que a gente estava falando. Ele explora muito o gárgula, ele anda o terrário inteiro. Outra coisa que eu acho legal, além de pular, é as corridinhas. Aquele bicho correndo é muito legal. Então, assim, eu coloco às vezes no dedo para alimentar ele com a papinha. Eu gosto de ficar apertando na colherzinha a papinha. O bichinho sai correndo no braço assim rapidão, ele não pula. Se ele vai fazer uma transição, por exemplo, de lugar, obviamente ele vai pular. Mas sempre eu vejo que se ele pode correr, se ele tem uma superfície, né, a gente estava falando que ele até usa muito mais o solo do que o Crescent mesmo na superfície, eu vejo que ele pula. Igual um sapo. Ou anda devagarzão, assim. Exato. O gárgula, ele, mete o pé, corre pra caramba. Isso é bem legal, exatamente isso, né? Ele tem menos aderência, então ele segura menos nos verticais e tal, mas ele é mais ágil, porque ele consegue fazer esse movimento mais específico, né? E aproveitando nessa linha ainda, né, que você já adiantou que eles gostam de umidade e por aí vai, o substrato também, para eles, é fácil de trabalhar. Em que sentido? Um sphagnum com fibra de coco, com a pó de coco, se você quiser usar um crush, se você quiser usar um carvão ativado, se você quiser usar um musgo verde, se você quiser explorar mistura, né? Tudo, essa mistura, desde que ela tenha boa retenção de umidade, é muito, muito, muito bom. E é muito prático, né? Assim, eu vou ser sincero, eu limpei o terrário deles, acho que uma ou duas vezes até hoje. Porque o bicho é muito pequeno, faz muito pouco cocô, e é muito boa a ideia de se usar um bioativo. Não é o foco a gente falar de bioativo aqui hoje, explicar detalhes, mesmo porque eu não domino tanto. O Fernando já tem uma experiência maior, já está no mestrado dos insetos aí. Já tem umas experiências caseiras, mas é um bicho que defeca pouco, volume e frequência, assim, mais do que serpente, óbvio, né? Mas também não é um volume e uma frequência
tão Sim. altos. É um bicho pequeno, então o volume no final, a massa fecal, digamos assim, é baixa. Então você tem um terrário bioativo, os bichos dão conta de consumir aquela matéria orgânica. E eu vou ser sincero, o terrário não fica sujo. Você vai procurar, assim, o máximo que ele suja é vidro, quando os demônios querem fazer cocô e xixi no vidro. Aí fica aquela Ou suja a mão com a no papinha vidro. e sai andando no vidro. Assim. É isso a sujeira do bicho, assim, é muito pouco, né? Exato. E eu acho que sim, você botou num ponto bem legal, que eu acho que é o substrato para esses bichos, né? Por fato de ser o gárgula de uma floresta mais tropical, um ambiente mais úmido, a facilidade de você manter o bioativo é muito legal. Primeiro, você não vai precisar de uma colônia. Quando a gente fala de bioativo, pessoal, a gente está falando de principalmente plantas, né? Um terrário plantado, com terra ali. Você vai conseguir ter uma colôniazinha de isópodes, isocolembros, que são esses decompositores ali orgânicos que vão ficar ali na terra. Quando você Invertebrados, tem né? invertebrados, exato. Então, quando você tem ali um esfagno, uns tipos de coco, com uma umidade alta, esses bichos vão ficar super de boa, vão. E o pouco que eles defecam já vai ser suficiente para alimentar esses bichos também. E aí, obviamente, você vai ali medindo, porque, poxa, se o bicho está cagando lá em cima, a gente está falando de um terrário arborícola, o isópode ele não vai subir para pegar isso, ele precisa que isso venha para o solo também, né? Os decompositores ali. Então, acho que vale, não custa nada, e aí, quem for, vai falar depois, a gente pode inclusive receber alguém para a gente falar sobre bioativos também aqui, já tem uma pessoa em mente para vir conversar com a gente sobre, mas às vezes você coloca um alimento lá para o bioativo. Se o seu bicho não produz o tanto de matéria orgânica necessário e suficiente para que o ecossistema bioativo se mantenha ali, você consegue alimentar esses invertebrados ali para que eles consigam fazer o trabalho deles. E aí, voltando aí um pouco de substrato, a gente fala sempre muito de solo, né? Só que quando a gente está falando aqui dessas plantas, do tronco, do cipó. Os cipós são muito legais para eles. Eu gosto muito de usar o cipó. Você consegue esconder esse cipó entre essas folhagens bonitas ali. Eles usam muito para se locomover dentro do terrário via cipó. Você Então, fala a do gente cipó fala de natural, substrato né? vertical. Você fala do cipó natural... Artificial. Ah, é que eu gosto muito do natural, aquele ressecado. Eu Pode também. Pode, tem os aí dois, independente dos dois. É porque esse ressecado que a gente tá falando é um grossão, assim, sabe? Só que tem outros mesmo fininhos para eles que ficam agarradinhos, super funciona. Eu uso os mais fininhos e eles usam também aqui dentro disso. Então, acho que é uma opção. O André falou das pedras, lembrando que a gente falou que ele vem dos maquis, é um ambiente mais rochoso ali. Acho que fica super legal, talvez, também você colocar as pedras ali no chão dele, saindo uma plantinha mais seca, talvez, um arbustozinho ali. Acho que fica muito legal. E aí, uma dica que vai botar as pedras, as rochas, pode ficar uns buraquinhos ali, preenche com esfagno. Às vezes, para ele não entrar ali dentro, coisa do tipo. Você tem mais controle com relação a isso. O musgo verde também. Exato, fica bem bonito. E ajuda também a manter a umidade naquela região rochosa, que você não vai ter onde ficar a água. Se eu encho esses musgos ali nas frestinhas das pedras e coloca, fica super legal. Eu fiz, acho que no Thai, lá no biólogo Thai, fui montar 2 terrários dele lá no Reptile Room, né? Que é dele, o quarto dos répteis dele lá. Cara, tudo que eu podia colocar, isso ficou muito legal. Preenche com esfagno, preenche com esfagno, preenche com esfagnozinho ali. Fica uma coisa pequenininha, taranã, mas dá um cuidado, o que você falou, né? Acho que você usou no episódio de capricho. Dá um capricho, um cuidado ali que faz toda a diferença, acho que no recinto do bicho, né? E isso tudo, eu coloquei aqui muito espada de São Jorge, mas a pequena. A grande fica legal também, mas a pequena. E eu nem pus terra nem nada, cara. Eu joguei, eu coloquei a raiz. Mas qual o substrato ali que tem lá hoje? Fibra de coco, pó de coco, chips de coco, esfagno, o que faltou? Carvão ativado. Carvão ativado. É isso que tem. E aí eu coloquei a raiz ali, elas foram super bem, até o momento que eu deixei morrer, porque eu irriguei pouco. Que eu tô em Curitiba, aqui é muito úmido, então aí eu ficava, putz, já tá bem úmido, já tá muito úmido, eu não tava irrigando tanto, e não pensei que a umidade não aguava as plantas, né? Gênio, né? Será? À frente do tempo, né? Muito esperto. Aí morreu muito. Mas agora
eu até ia entrar no outro ponto, não sei se quer falar mais substrato, que é o quanto que vale a pena ter um sistema de chuva. Vamos falar, a gente está falando aí de umidade, então, de 50% a 70%, né? Nesses recintos. E aí fala um pouco, então, para a gente dessa questão da chuvinha, como que ela ajuda. Isso, a média, chuva né, ou Fueger? 50, 70, média. Então, assim, na natureza, lá no ambiente deles, chega a 90, 80 em épocas do ano, ainda mais deles que estão próximos do litoral, né? Sim. Então, isso chega. Mas 50, 70, média, tá legal. Cara, eu vou ser sincero, não tenho experiência com fogger para eles. Eu acho que a chuva é a melhor opção. Por quê? Perfeito. Eles gostam, primeiro, bastante de se hidratar na folhinha. Toda vez que eu ponho a chuva aqui, eles vão no vidro, fica lambendo o vidro, é muito engraçado. E mantém ali essa umidade para as plantas. Eu não sei se o fogger seria capaz de manter essa hidratação da planta. Tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que a planta não, independente vai ter que regar. Então, assim, o que eu tenho feito hoje? E Fueger, eu acho que não... Não, a chuva segura. Se as plantas? O que eu fiz aqui? Eu automatizei. E aí eu coloquei para todos os dias, às 6 da tarde, chover, e por 30 segundos, e chover por mais 1 minuto 3 vezes por semana. Então, segunda, quarta e sexta, chove por 1 minuto durante o dia, e todo dia chove 30 segundos ao final do dia. E segurou legal as plantas. Eu virei os bicos ali e tal, mas a minha opção foi frequência alta, volume e tempo baixo. Então, essa foi a minha estratégia, para manter as plantas hidratadas ali. E, cara, tá funcionando bem, tá funcionando legal. Tem uma outra sugestão que eu acho que pode dar certo também, você calibrar os bicos da chuva. Ou seja, imagine que eu quero eu vou deixar ele mais apertado, o bico da chuva, então eu vou ter quase uma névoa saindo daquela chuva ali. Ele vai fazer uma aspersão mais voltada, por exemplo, para o topo do terrário, para os vidros, que ele vai dar aquela chuva, lavou. E eu posso pegar, porque a gente tem já vi até de 4, não sei se existe mais, de 4 bicos numa chuva só. 4. É 4, né? Eu acho que é no máximo 4 que fica ali. Mas pode 2, vai ficar 8. Não, perfeito. O que eu tô querendo dizer? Você pode direcionar parte da chuva com um bico mais apertado para ele jogar uma névoa, uma chuvona em cima, nas paredes, nas folhas e tudo mais. Você pode pegar 2 bicos direcionados para o solo, para onde estão as suas plantas, e abrir ele um pouco mais, porque ele vai descer como uma mangueira. Ele não vai descer igual aquela chuva que está lá. Então, você vai ter uma quantidade de água maior no solo, onde as raízes precisam, do que na parte de cima. Pode ser uma opção também de configuração dessa chuva, né? E ainda vou te dar outro spoiler que eu vou falar aqui, que é essa dica que vale o podcast. O resto aí, mano, mais do mesmo, só bosta. Joga água no vidro para limpar a bosta do bicho. Porra, é bom demais. Ele vem lavando, cara. Ele vem lavando o cocô do vidro, deixa o vidro limpo, leva comida pros bichinhos. Só para quem não entendeu o que é decompositor. É tatu bolinha, tá? Tatu bolinha. O pessoal 30 mais vai me entender. Tatu bolinha, ele vai comer o cocô, vai limpar o vidro e vai aguar as plantas. Cara. Perfeito. Pô, você tá maluco. E aí, a gente falando um pouco aqui de umidade, tem tudo a ver também com temperatura, né? Então, quando a gente fala da temperatura, por exemplo, desses bichos, eu estava vendo no manual aqui, a gente está falando que tenta manter a temperatura corporal que eles tentam manter de 22 a 30 graus, e para isso eles buscam temperaturas ambientais de 17 a 33. E aí o que a gente recomenda para o ambiente doméstico, por exemplo, seria ali durante a noite, durante o dia de 22, a média, né? Do dia inteiro, de 22 a 28, podendo cair à noite aí até uns 15 graus, não seria um problema para esses bichos. Seria isso, André? Exato, cara. E assim, é um negócio que é um dos motivos deles serem tão populares, os gárgulas e os cresteds. Na maioria dos lugares tropicais, não vou falar do mundo, porque o mundo é muita gente, mas assim, Brasil, até na própria Europa, dependendo, Estados Unidos, são animais que se dão muito bem até sem manejo de temperatura. Então, por exemplo, se você está São Paulo, capital, são raros os dias que caem de 15 graus.
E isso eu tô falando de temperatura dentro de casa, tá, gente? Ah, tal dia fez 10 graus, 12 graus, mas a temperatura dentro de casa sempre é um pouquinho maior. Tá fechado e por aí vai. E mesmo que caia, só de você fechar o quarto, não deixar chegar a temperatura, vai segurar legal essa temperatura. Então, muitas vezes, em muitos lugares, você não precisa nem ter um sistema de aquecimento. Aqui em Curitiba eu preciso, porque chegar 2, chegar é outra situação. Mas, pelo contrário, em muitos lugares do Brasil, no Nordeste, por exemplo, você vai ter problema com aquecimento. Você não vai ter problema com resfriamento. Desculpa. Você vai ter que resfriar, problema com aquecimento. Perfeito. E não problema com frio. Vai ter problema com calor. Então, você vai ter que tomar muito mais cuidado para não passar dos seus 28, 30, o bicho não ficar em estresse térmico, do que o contrário. Então, um dos motivos de serem muito populares é essa facilidade, entre aspas, de manejo térmico, né? Perfeito. Tem época que eu fico sem aquecimento algum, não tem necessidade alguma. Aqui em São Paulo, no caso. Sim. Época de calor e tudo mais, liga aquecimento. Não tem por que manter. E olha que eu nem estou no Nordeste. Estou aqui no Sudeste e, dependendo do coisa, eu já desligo também. E aí, falando um pouco desse aquecimento, né? Bichos arborícolas, geralmente, a gente vai para a lâmpada. Né? Lâmpada de cerâmica ali, no caso de bichos que não precisam de um bebê ou coisa do tipo. No caso do gárgula, que é um bicho mais tropical, a gente está falando de umidade aqui agora. Lâmpada de cerâmica seria a melhor opção, uma vez que ela resseca, ela vai queimar as plantas, o que está de plantado e tudo mais. Eu tenho curtido mais deixar ali, você falou, né, a gente botar uma toca suspensa, um cork-bark, que o fundo do cork-bark possa estar colado no vidro, sem nenhuma camada de substrato entre ele ali e tudo mais, e colocar, às vezes, uma placa aquecida colada na lateral do vidro. O que você acha das opções? Eu vou ser sincero, que eu uso aqui a lâmpada de cerâmica. Teve problema com as plantas? Tive, mas não teve nada a ver com a lâmpada de cerâmica. Ai, cara, é outro problema, mas... não tive um sentido, mas vou explicar. Eu estou usando lâmpada de 25 watts. Então, são lâmpadas bem fraquinhas. Então, a minha ideia é só dar esse suporte térmico nessas épocas mais frias. E por mais que Curitiba faça frio, eu também sou um ser vivo, né? E eu sinto frio. Então, o que acontece muitas vezes em Curitiba? Eu tô com frio, eu aqueço o apartamento, eu tô aquecidinho, então tá tudo fechado e tal. Então, por mais que lá esteja muito frio, é difícil dentro do AP, tá muito menos do que... não passa de 10 graus, não abaixa de 10 graus, porque você tá dentro de casa. Então, assim, de 10 para 15, eu consigo segurar com uma lâmpada de cerâmica levinha. O que tem que tomar cuidado? É um bicho arborícola. Eu acabei de falar que eu vi o meu gárgula dando rolê pendurado no teto do recinto. Então, assim, tem que estar ou com grade ou com o que for, muito bem. Nunca lâmpada próxima. Ainda mais que esse bicho escala, gruda, pula. A gente não quer ele grudado numa lâmpada. Coloquei o domo dentro do terrário, gente. O domo esquenta. O bicho vai colar no domo, vai tostar ali tudo as patas do bicho. Não dá para trabalhar assim. Mas a ideia eu tenho placa aqui, mas eu vou ser sincero. Eu queria testar uma outra coisa. Ai, meu Deus. Por que eu sou assim? Eu te mandei, eu acho. Vai dar spoiler já? Eu não ia, mas a moto passou e acho que é um sinal. Cara, eu vi uns poleiros aquecidos para ave no AliExpress. Tem tanto poleiro reto, que é tipo uma plataforminha aquecida, quanto poleiro galho. Eu tô a fim de comprar e testar, cara. Vocês tentaram testar um fio de cipó térmico, um cipó mas térmico, eu gostei da plataforminha, cara. Eu vou comprar. Legal. Deus te abençoe. Compre mesmo, depois nos conte. E aí, ainda falando de iluminação e tudo mais, né? De lâmpadas, de placa, como aquecer, UVB precisa? Não necessitam, correto? O que você acha? Eu sei que você, às vezes, tudo que não necessita, você usa e sempre tem um bom motivo para usar, como para ser muda. O que você chama de necessitar? Você fez uma carinha. Conceitue necessitar. Então, não é nem de necessidade, eu acho que é o que a gente está acostumado, e aí isso é uma coisa que eu venho percebendo que a gente precisa mudar muito o nosso mindset no hobby, a nossa cabeça no hobby, porque a gente vem de um tempo muito, e aí principalmente eu não estou falando do hobby geral, mas principalmente do hobby legal, né?
a gente vem muito de um... O primeiro contato das pessoas foram com serpentes. No máximo ali uma pogona, agora, né, as pogonas estão começando a sair mais e tudo mais, e elas tendem a projetar esses comportamentos, esses cuidados de réptil para todos os répteis, né? E isso é o erro mais crasso que eu acho que a gente tem com relação a isso. Então, quando a gente fala de... Não é que é uma necessidade, assim, toda vez que eu vou falar de UVB, eu vou muito saber se ela vai precisar para sintetizar ali o metabolismo, a vitamina D, o cálcio, coisa do tipo, né? Então, minha dúvida é sobre isso, já que ele tem tantos comportamentos diferentes, como comer a pele e tudo mais. Como que funciona essa necessidade dele, dessa radiação? Vamos organizar em algumas partes. Primeira parte, necessidade. A necessidade, ela não é só para sobrevivência, eu entendo dessa forma. Então, está em ambiente doméstico, está sob nossos cuidados, é nossa responsabilidade. Acho que isso é um consenso. Então, a gente tentar dar o melhor. O que é o problema de dar o melhor? Que as pessoas não entendem que nós temos dois limites. Um inferior que falta e faz muito mal, e um superior que sobra e também faz mal. Então, é igual comida para cobra, a gente pode até falar sobre isso um dia, mas não é porque o bicho está comendo bem que ele está saudável, ele pode estar obeso gera uma série de problemas, então faltas e excessos fazem mal. Então, o que eu entendo disso? Eles não precisam para sobreviver da luz ultravioleta. Ou seja, já foram mantidos, são mantidos em muitos e muitos casos sem luz ultravioleta, e desde que seja oferecida a suplementação de cálcio com vitamina D adequadamente, eles conseguem manter uma qualidade de vida legal. Porém, principalmente os crested, tá? Mas isso aí talvez se aplique aos gárgulas. Mas já foram observados comportamentos que eles vão rodando ao longo do tronco da árvore, ao longo do dia, para pegar um solzinho na natureza. Então, imagina, ele está grudado no puleiro, e aí o sol vem aqui, aí ele vira aqui. Aí o sol faz assim, né? Porque está passando o dia. Ele vai rodando, tipo um girassol, acompanhando o sol, só que sempre no meio das folhas, sempre no meio da natureza, não é expondo ao sol igual um pogona faz. Então, assim, André, eu quero ser prático e funcional. Não dê luz ultravioleta, cálcio com vitamina D, bem, de boa qualidade, tá tudo certo. André, eu quero dar um up no ambiente, eu quero dar uma avaliada. Uma luz ultravioleta de baixa intensidade, a gente falar de um índice ultravioleta aí em torno de 2.0. Então, não uma lâmpada 2.0, mas um índice ultravioleta de 2. Para quem não está entendendo muito bem isso, eu recomendo dar uma olhada no blog lá da No Exótico. A gente pode pular o link em algum lugar aqui, mas enfim, procura lá que vocês vão encontrar. Na descrição do episódio aqui. Boa, conto com você. Que tem isso aí explicando certinho. O que é um índice ultravioleta 2? É um dia com sol leve. Um solzinho bem de levinho é um índice ultravioleta 2. Por quê? Porque isso não vai ser agressivo para a pele do animal, isso não vai ser agressivo para nenhum cenário, não vai expor o animal a mais ultravioleta do que ele está necessitado. E mais do que isso, oferecer um gradiente de luminosidade adequado. Você tem que ter planta, tem que ter cipó com folha, tem que ter tronco com ele se esconder disso se ele quiser. Exato. Então, assim, hoje a minha recomendação é, sim, ofereça uma bem levinha. O que eu costumo falar às vezes você tem um pogona, deu um ano da lâmpada, você trocou, joga para ele. Pega uma lâmpada vencida, uma lâmpada que não está funcionando mais, vai ter uma emissão muito baixa, joga para o seu gárgula, vai ser uma opção legal. E hoje eu ofereço. Hoje eu tenho uma lâmpada bem fraquinha, ela me dá um índice ultravioleta de 1,5, mais ou menos, perto do teto, e lá embaixo quase 0. Ah, André, como é que você sabe disso? Eu tenho um medidor de ultravioleta que eu não sei onde está. Cara, eu perdi o meu. O meu não tá por aí, não? Não, sai fora. Eu roubei, agora você vai querer pegar de volta? Gente, eu não sei esse medidor. Então ele me dá o índice. André, mas eu não tenho um medidor, não sei o quê. Vai até o seu veterinário especializado em répteis. Répteis é ótimo, né? Puta merda, em répteis. E leva a sua lâmpada. Fala, eu queria dosar o índice ultravioleta. Um veterinário de silvestres especializado em silvestres vai ter um medidor desse. Ou esse é um parecido, né? São vários modelos. Então ele vai lá, vai pegar a sua lâmpada e vai dosar ela para ver como é que ela está se comportando. Então, a minha recomendação de ultravioleta era para ser simples, né? Desculpa, mas Não, tá tranquilo. E então, lembrando, não vou dar o VB ali para fazer igual o André falou, o cálcio que você vai dar junto com os insetos ali, ou na papinha, depende muito da palatabilidade do seu animal,
precisa ter o enriquecimento com vitamina D3, tá? Porque a gente tem cáutio com D3 e sem D3. Então, lembrando que você vai boa precisar qualidade, do D3. tá, galera? Não vai me arrumar um... Não vai bater ovo no liquidificador, pegar aquele farelo e falar que isso é cáutio, tá? Isso não Veloci funciona. Baby. Aí a foto do Velociraptor do... Pô, galera. E aí que a gente tá falando de cáutio, então, André, vamos falar um pouco então aí sobre dieta agora desses bichos, né? Então eu vou te fazer a pergunta que todo mundo faz. Que todo mundo faz. Eu vou ter que dar papinha na colher pro inferno do Gárgula? Vai sim, porque é muito legal. Mentira, não precisa. Eu dou porque eu adoro ver ele comendo uma papinha. É muito da hora. Meu momento com ele é ver ele comendo. E aí, então, eu já vou trazer os meus problemas que você não tem. Que isso é legal quando a gente fala de indivíduo, né? E da experiência de cada um. O Gárgula do André come inseto como se não houvesse amanhã. O meu não pega inseto. Ele pegou 2 vezes, porque ele estava com a boca aberta na papinha, eu joguei um tenebre lá dentro e ele comeu. Mas o meu, eu tenho muita dificuldade em fazer com que ele coma inseto. Então, por exemplo, do André, acho que está 2 vezes mais já o tamanho do meu. O meu ele se alimenta muito bem, né? De papinha. O meu é vegano, na verdade, eu acho. O meu, só para a galera entender, ele não come inseto. Um dia eu dei uma forçadinha de leve, tá, gente? Não soquei, ó. Eu fui oferecendo meio um tenebrinho na boca dele, meio que abrindo a boquinha dele com um tenebre na pinça. Aí ele mordeu meio de pai, que saco. Aí ele olhou para mim e fez assim, tá porra! Isso é bom, e hoje em dia, qualquer inseto que eu chego, meu, ele é assustador. É voraz. É voraz. Ele voa. É bem louco isso. E ele deu um pico de crescimento gigante quando ele começou a comer inseto. Então, a minha recomendação é, sim, ofereça insetos. Se ele pegar, ótimo. Inclusive, os artigos mostram que, na natureza, 90% mais da dieta é inseto. Perfeito. A parte vegetal, né, que também faz parte da dieta deles, né, que tá lá, as coisinhas das plantas lá... É um extra, né? É um extra. Quando pega o estômago desses bichos, né, porque biólogo é um serzinho meio do mal, né? Os caras pegam o bicho, mata, abre o estômago e vê o que tem. Sim. E aí, nesses estudos, grande maioria da composição da dieta dos bichos na natureza é inseto. Perfeito. O que eu tenho feito, assim, por exemplo, o meu Crested super funcionou. É meio que quando eles são babies, eu sei que eles têm os instintos, mas a gente também tem nosso instinto de querer ensiná-los a comerem, ou coisa do tipo. Eu dou aquela estouradinha ali para sair aquele melzinho, aquele caldinho do bicho ali, porque eles usam muito a língua, né? Eles não têm, por exemplo, globo ocular, então eles usam a língua dele, é tão grandona que ele vai lá umedecer o olho ali e tudo mais. Então, eu às vezes vou com esse caldinho e sujo a boca deles, né? O lagarto, via geral, odeia ficar com a boca suja. Odeia, eles se irritam completamente. Eles ficam o tempo todo se limpando, tem qualquer lagarto odeia ficar com a boca suja. Eu sujo a boca dele. E aí, quando ele vai limpar, ele sente o gostinho. Ele fala, peraí. Bom esse negócio aqui, tem mais? Então, foi assim que o meu Crested começou a comer. Então, eu estou ali com o meu Gárgula, tentando também fazer com que ele faça a mesma coisa, assim, mas ele tem o tempo dele, eu não vou acelerar isso. Tem que respeitar, tem que respeitar. E possíveis problemas nutricionais que a gente pode ter com esses bichos, André? Cara, eu acho que só vamos, antes de falar disso, acho que a gente deixou clara a questão da papinha, né? Boa, então, o que é a dieta na prática no ambiente doméstico, né? Inseto, o máximo de variedade possível. Então, até tenebro não é veneno, desde que seja quantidades moderadas e que seja feito o acompanhamento do peso do seu animal. Acho que esse é o ponto mais importante. Para isso, grilo, barata, né? Eu tô me sentindo muito foda com isso aí. Já sabem, né? Então, para quem está só escutando, o aplicativo da Mesotic está aí para isso. Acompanhar o peso do seu animal, gente, é um dos comportamentos de saúde mais importantes que a gente tem, que é por ele que a gente toma decisão. Então, assim, tenebro, barata, grilo, tudo isso pode ser oferecido, tá? Mas tem a famosa papinha. Lá fora a gente tem as papinhas próprias para esses geckos, né? Então tem da Rapache, tem várias Pangeia, várias marcas. No Brasil nós ainda não temos. Quem sabe não chega uma, inclusive pode patrocinar aqui o nosso podcast e mandar amostras.
Mas a gente tem uma papinha que é de Loris, né? Loris é um citacídeo. Vou te falar vou pagar uma de Renatinho aqui. Sabe o nome científico do Loris arco-íris, Fernando? Não. Esperava mais de você agora que está acabando a sua pós-graduação em zoologia, né? Eu esperava mais de você. Tudo bem, vou quebrar essa aqui. Mas é tricoglossus, é o gênero, né? Tricoglossus. Trico significa pelo e glossus significa língua. Então ele tem pelo na língua. Na verdade, a ponta da língua dele tem várias ramificações. Tem mesmo? Ele usa... porra! Achava bonitinho, eu tô achando nojento. Caraca, não. Tem sim. E ele usa isso para comer néctar, né? Para comer a seiva ali, né? Sim. Do bagulhinho. A papinha. Então é uma papinha feita de... Vem com o pai que eu tô... Vem com o pai que eu tô muito top. Você tá maluco? Abre link, o novo separador. Para quem está só nos ouvindo, André, está compartilhar a tela em tempo real com imagens. Aqui não ficou bom. Eu fui pagar e fiz merda ainda. Mas vamos ver essa aqui, ó. Não ficou bom. Então, você não tem que acreditar em mim, se não acreditar eu também. acredito. Tô nem aí pra sua opinião também. Vale o que você fala. Cunhando mesmo. Então, assim, voltando ao assunto, né? Eles comem essa papinha. Vou ser bem sincero, sendo chato, científico que sou, isso é totalmente empírico. O que isso quer dizer? Parece uma boa ideia, a gente está fazendo. O recanto da jiboia já faz, os animais estão desenvolvendo bem, a gente está dando os nossos animais, eles estão desenvolvendo bem, e aí a gente está trabalhando dessa forma e está indo legal. Até o próprio recanto da jiboia, eles não me pagam nada para isso, mas eu vou falar, a gente está com as ideias de fazer uns trabalhos científicos mesmo, de comparar se os animais vão desenvolver bem com essa papinha de Lore, se não vão desenvolver, então acaba funcionando bem. Eu tenho usado aqui a papinha da Megazoo de Lores, tá? Também não me pagam nada, se quiserem pagar, fique completamente à vontade, isso é um prazer completo, mas a gente está usando, está tendo um resultado legal, os bichos estão crescendo bem, tem apetite, eles gostam, você vai dar na colherzinha assim, eles amassam. Isso tá vendo? Se você não dá na colherzinha, você não vai ver isso. Você não vai ver, colherzinha você coloca lá, mano, o bichinho com a linguinha, é muito engraçado, parece uma colherzinha, ele vai lá com a linguinha e vai pegando a papinha, e amassa, muito legal. É muito da hora. E assim, é uma estratégia de alimentação muito legal, porque primeiro, se o seu animal não come inseto, o que você pode fazer para dar uma enganada nele? Grub. Um grubzinho, joga um grubzinho ali, mistura um grub, e ele vira meio que um... Para quem não sabe, pessoal, grub é uma farinha de inseto que as marcas têm agora. Então, você consegue colocar ali dentro da papinha, fazer uma misturinha ali da papinha. Tem gente até que coloca também o próprio cálcio, mistura o cálcio na papinha ali e tudo mais. O que eu tenho testado, já com o meu gato só come papinha, é a palatabilidade disso. Quanto essas misturas afetam ou não a palatabilidade do bicho. Então, por exemplo, eu testei um cálcio em gel, e o bicho não pegou a papinha. Não pegou com tanto apetite. Deu 2 linguadas. Pó, porque a papinha vem em pó. Sim, eu fiz a papinha de pó, coloquei com água? Com água. E aí eu acrescentei o gel, o cálcio em gel, mas isso afetou de alguma forma a palatabilidade. Porque eu achei que você tinha misturado o pó no gel. Não é um super cálcio, não. Exorde do cálcio, não. Então eu fiz exatamente. Ele não pegou. Aí eu tirei o gel, acrescentei o pó, o bicho pegou de boa. Assim. Então eu vi que antes, como eu estava fazendo talvez de colocar a papinha disponível, deixar lá com o gel, o bicho não estava comendo. E eu só deixava lá e achava que ele não acompanhando o peso. Acompanhando o peso. E aí, para vocês terem noção, quando eu troquei, tirei o cálcio em gel, voltei com cálcio em pó, é que eu estava te falando hoje mais cedo, meu bicho quase que duplicou de tamanho. Ou seja, ele não estava comendo. Ele estava comendo só quando eu oferecia, ou bem pouco, né? Ele estava comendo ali. Então, fica a dica aí, a gente testar essa palatabilidade também dos bichos, né? E aí, falando ainda em dieta, a dieta desses bichos, ela é suspensa.
que isso quer dizer? A gente precisa oferecer a comida para eles no alto e não no chão do terrário. Então, a gente tem vários tipos, e aí também lá no nosso blog tem um review do André muito legal sobre comedores, bebedouros ali de Crested, que vale para o gárgula também, né, para os arborícolas. Então, você tem vários tipos de comedores e bebedouros que você gruda eles na lateral do terrário para eles ficarem suspensos ali. Outro ponto que eu ia falar sobre isso, da mesma forma os insetos. Então, você tem alguns comedores específicos para esses geckos arborícolas, que são os balls, igual aquele que a gente come poke. São balls parecidos com aqueles que evitam que o inseto fuja. Então, você coloca ali dentro, coloca lá em cima, ele vai ver esse movimento, geralmente são de acrílico, você vai ver o inseto se movimentando, eles vão entrar nesse ball e vão consumir o inseto ali. E eles aprendem, né? Eu achava que eles iam entrar, aprende mesmo. Os bichos são espertos, velho. São bem espertos. E aí, da papinha, eu acho que é importante, Fernando. O bicho é noturno. Não me vai fazer papinha 8 horas da manhã e deixar o bagulho fermentar a tarde inteira no sol, no calor, que vai dar merda. Então, oferece à noite. Eu ofereço sempre quando eu vou dormir. Então, meia-noite, 1 da manhã, coloco ali, deixo à noite e tiro de manhã. Perfeito. Quem for ter gárgula, for ter crescente, vai ver que o bagulho azeda muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, e aí preste atenção na suplementação que você vai fazer na hora de misturar e tudo mais, porque isso pode acelerar esse processo de azedamento ali. Então, tome esse cuidado também ali, observe bastante. Eu faço a mesma coisa. Botou à noite, tirou de manhã. Então, sem problema algum com relação a isso. Temos alguns possíveis problemas nutricionais, André, com relação à alimentação? Cara, eu acho assim, as coisas dessas, elas são empíricas, né? Então, por exemplo, quanto de cálcio? Eles me perguntam, quanto de cálcio? A gente não sabe, gente. Não vou mentir para vocês. Eu poderia mentir, poderia falar um número igual muito. Vamos fazer um episódio disso? Cara, eu fico puto com isso. Eu vou ser cancelado. Que se foda também. Só pode comer uma vez por mês. Mano, não existe isso. Ninguém calculou isso. Isso é um jeito meio seguro de oferecer para não exagerar. Então, assim, o cálcio é uma pitada. Põe uma pitada, toda vez a papinha põe uma pitada. Filhote, toda alimentação, adulto 2 vezes por semana já é o bastante. Então, assim, é extremamente empírico, mas funciona bem. André, como é que eu vou ter certeza que não está tendo problema? Acompanha na saúde do seu animal. É a forma que a gente tem, é um resultado. Se o animal está bem, quer dizer que você está fazendo legal. Se o animal está tendo problema, quer dizer que não está legal. Então, assim, essa quantidade, não se iludam, tá, gente? Animal silvestre não é pet, a gente não sabe nem isso. Não sabe para nenhum bicho. Quase. A gente tem poucos animais que a gente sabe exatamente a quantidade de cada coisa. Falar para o hamster quanto de cálcio, a gente tem uma noção. A gente não tem um valor exatamente preciso para algumas espécies de animais. Isso é normal, tá? Então, assim, a gente pode ter problema de falta de nutrientes, de modo geral. Então, deficiência de vitaminas e por aí vai. Mas se você oferecer um alimento balanceado e equilibrado, você não vai ter problema. Você pode ter deficiência de cálcio, muito comum, principalmente usando cálcio de baixa qualidade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Fernando, não tem muito a ver, mas um cliente chegou com uma iguana com uma lâmpada ultravioleta e o animal letárgico, não estava evoluindo bem, filhote e tal. Eu olhei para a lâmpada, você acredita que teve uma loja, não é grande, mas é famosa, mas famosa por ser uma bosta, que eu não vou falar nome, obviamente, que chegou, todos imaginamos, ou quase todos, quem não imagina, manda uma mensagem para o coleguinha e pergunta. E aí... Cara, não era uma lâmpada da Tasquibra normal de R$10,99, fluorescente. O cara meteu um adesivo escrito UVB e vendeu por R$200. E eu, com o meu grande medidor, coloquei lá 0. Cara, o animal estava sem UVB. Então, assim, você vai comprar um cálcio de baixa qualidade, de uma marca desconhecida ou conhecida por ser miguezenta, não vai vir vitamina D. E aí você vai ter problema. Porque a vitamina D é essencial para absorver o cálcio. Então, assim, dando uma dieta balanceada e de boa qualidade é o que mais vale a pena. André, mas o outro é o dobro do preço. Com todo respeito, vai se... Vai trabalhar para comprar, porque o bicho não escolheu estar com você. Você escolheu querer esse bicho, você precisa arcar com gente, e é o dobro de 70 para 120. Não é o dobro de 5 mil para 10 mil. É o dobro de 60 para 120. Um dia que você for ao veterinário, você vai gastar mais do que isso. Ou seja, não faz o menor sentido você querer economizar
numa coisa que é barato do ponto de vista a longo prazo. Eu entendo que R$120 não é pouco dinheiro, mas a longo prazo isso vai ser muito mais barato para você, eu te garanto isso. O André é veterinário e é chato. Tudo bem, eu me formei para ser chato e veterinário. Faz parte da nossa formação. Por isso que a gente ama ele, porque ele é muito chato. É por isso que a gente ama. E aí, você falou de médio e longo, duas questões que eu queria te perguntar. Uma só ponderar e a outra perguntar, na verdade. Lembrando, pessoal, além de você comprar um cálcio com D3 de qualidade, é muito importante o armazenamento desse cálcio com D3. A vitamina D3 ela não pode ficar exposta à luminosidade, correto? Porque ela perde. Ela tem uma sensibilidade, né? Ela tem uma sensibilidade à luz, enfim. Eu, sinceramente, não sei afirmar qual é o grau dessa sensibilidade, mas por isso que a gente vai ter pacote... Evitar ter sempre fechado. De cálcio sempre contra a luminosidade. Então, deixa no armário escuro. E sabe uma crítica? Vou fazer uma crítica aqui agora a esse mercado, ao capitalismo. Eu não entendo pote de cálcio gigante, cara. Eu não entendo. Os caras me fazem um pote de cálcio desse tamanho. Eu vou ser sincero, eu jogo fora e troco de tempo em tempo. Porque, cara, todo produto tem uma validade. Eu não sei exatamente a validade da vitamina D. Eu desconheço alguma empresa que vai testando, vai dosando a vitamina D do cálcio ao longo dos anos para falar que dura X ou Y tempo. Mas, assim, é uma conta básica. Eu prefiro pagar R$50 num potinho e trocar todo ano do que pagar R$120 num potão que vai durar 5, 10 anos. Porque eu trocar todo ano por R$50, e vamos ter aqui... Vamos ser justos. 50 dividido por 12 é R$4 por mês. É menos que um ônibus hoje. Então, assim... R$50 um potinho pequeno, eu acho que é mais válido do que R$120 num potão gigante. Então, se você tem pouco animal, eu acho que vale muito mais a pena você trocar todo ano potes pequenos para garantir uma qualidade do que um grandão para sempre, né? Porque às vezes o André, cara mora não sei aonde, vai vir o frete, eu quero economizar o frete. Cara, você está economizando e não está valendo para o seu bicho. Pensa que você não está comprando isso porque... pense na saúde do seu bicho, no bem-estar dele, o que ele precisa é isso, né? Então, e eu não estou dizendo para comprar todo mês, não é isso. Sim, comprar todo ano, sei lá, estou falando ano aqui, mas que seja de 2 em 2 anos. Para ter uma frequência de renovação do produto ali, porque até questão, né? Pensa, a temperatura fica flutuando, sei lá. Eu fico pensando nessas coisas. Não, perfeito. E aí, uma outra dúvida. Vamos lá que eu estou encucado aqui, se o meu bicho está com bastante cálcio, está absorvendo o necessário ou não. Existe um exame que eu levo no meu veterinário especializado para ele medir o quanto de cálcio, meu bicho está descalcificado, não sei se é essa a palavra. Como que fica essa questão da saúde? Muita coisa, estou aqui para isso. Nossa, existe isso? É possível fazer isso? Não é possível fazer isso? Como é que eu sei? No meu check-up, por exemplo, se eu estou levando meu gárgula para um check-up, eu preciso pedir que entre os exames tenha esse exame? Os veterinários mediano em 3, 2, 1. Eu vou do mais técnico, que não é viável, para o mais viável, ok? Ok. Primeira coisa, eu consigo dosar cálcio, consigo dosar vitamina D no sangue do animal. Então, eu consigo coletar uma amostra de sangue, levar para o laboratório e falar, ele tem tanto de vitamina D, ele tem tanto de cálcio. Se existe tecnologia para isso. Não é viável. Primeiro, é um animal pequeno, uma amostra de sangue às vezes é pequena, para dosar cálcio até que é mais tranquilo. E segundo, a vitamina D, se de um volume grande, é chato. É chato de dosar a vitamina D. Você tem que coletar com bastante cuidado, para análise ser fidedigna. Existem algumas técnicas de dosagem de vitamina D, não é só uma técnica, manda para o laboratório e pronto. Tem 2 tipos de exame, o mais caro, o mais barato, e por aí vai. E até o próprio cálcio, tá? Tem cálcio total e cálcio iônico, são 2 exames diferentes, então tem indicações diferentes. Não vou entrar no mérito aqui. Então, essa seria uma forma que seria talvez uma das mais válidas, mas uma das menos eficientes. Então, não vai acontecer. Não chegue no seu veterinário pedindo esse exame. Ele não vai ficar feliz com você, vai te achar um chato. E o segundo ponto é o raio-x, tá? Na verdade, o exame mais adequado é a densidometria óssea. A densidometria óssea é um exame que existe na medicina de seres humanos, que ele é um aparelho que ele fala a densidade do seu osso está X, ou a densidade do seu osso está Y, e ela consegue fazer isso. Eu desconheço na veterinária alguém que faça esse exame no Brasil.
Lá fora também, mas eu falei no Brasil porque parecia inteligente. Então, eu escolhi alguém que faça esse exame dessa forma, com o equipamento adequado. O que o veterinário faz, que é, entre aspas, uma gambiarra? Um raio-x comum. E aí tem duas formas de você fazer um raio-x comum. A primeira forma é uma forma que seria mais adequada, mas que ela é mais acadêmica, que ela é mais de faculdade. Que é o quê? A gente faz uma escadinha de alumínio com várias alturas. Então imagina assim, ó, fininho, um pouco mais alto, 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 um pouco mais alto. E a gente vai subindo. Óbvio que não é desse tamanho, né, gente? É tipo pequenininho. Por quê? Porque eu faço o raio-x do animal, coloco a escadinha do lado e falo, o osso desse animal, ele está na escadinha 3. Então, se ele voltar daqui a 2 anos na escadinha 1, quer dizer que ele está com o osso menos denso do que estava antes. Mas isso é uma coisa de pesquisa. O que a gente faz na prática? O raio-x normal. E a gente compara a cor do osso no raio-x com a cor do músculo no raio-x. Ou seja, se o osso tiver com a cor parecida com o músculo, quer dizer que o osso está com densidade de músculo. E você não precisa ser muito esperto para apertar o seu braço e sentir que o músculo é mais macio do que o osso, né? Porque uma função é diferente da outra. Então, se o osso está com a densidade próxima do músculo, quer dizer que ele está perdendo cálcio. Só que isso, gente, já é lá no final. É o bicho que já não se movimenta bem, é o bicho que já não se alimenta bem, já é um caso bem mais avançado. Então, dá para fazer? Dá. Deve ser feito? Eu acho que vale a pena. Eu acho que é um investimento financeiro baixo, o raio-x não tem risco para o animal e que vai ter ali, se achar ótimo, se não tiver nada, perfeito. Mas é extremamente subjetivo. Seria melhor esses outros métodos, mas outros métodos não são tão viáveis no dia a dia de um veterinário normal, que não está dentro da universidade fazendo pesquisa, ou pelo tamanho do animal e por aí vai. Perfeito. Mas eu sou muito mais do fazer bem feito. Fazer certinho para não ter risco. Para não precisar fazer isso. Perfeito. Exatamente. E não gastar seu dinheiro, né? Então, isso que eu tô falando. Se você pode comprar mais bicho. Não, Fernando. Ou produtos da China, se for igual, né? Isso! Eu botei um episódio pra gente gravar sobre esse comportamento de coleção de animais. Vai ser legal, vai ser um papo legal, né? Vai. Tô esperando ansiosamente pela minha próxima terapia. Já que a gente convidou meu psicólogo para estar aqui com a gente. Bom, pra gente ir finalizando esse episódio, eu acho que um dos pontos que a gente tinha notado aqui no roteiro, né, é a interação social entre os indivíduos da mesma espécie ou de outras. E aí mais um ponto, né, a gente fala de gecko, o mais comum até agora era o leopardo, e a gente, não é raro a gente ver eles, né, coabitando aí o mesmo recinto, a pessoa tem um recinto com 2, 3 fêmeas, principalmente. No caso dos arborícolas, do crested e do gárgula, a gente não vê isso, são extremamente territorialistas, né? Qual o risco que a gente tem em coabitação no caso do gárgula, André? Na verdade, assim, eles são... Até manter fêmeas juntos, talvez, mas eu não recomendo. Cara, assim, eu estava conversando com uma cliente essa semana e eu falei sobre isso e eu acho que é uma reflexão válida. Qual o benefício? Então, você tem um animal. Você quer manter ele em grupo? Eu acho que é um pensamento válido. Mas qual o benefício para o animal disso? Eu não vejo para cresteds e gárgulas um benefício em ser mantido em grupo. Então, se eu não vejo benefício, eu acho que não vale a pena o risco de talvez ter uma briga, de talvez ter uma competição, por aí vai. André, eu tenho um quarto e eu quero fazer um quarto inteiro só para gárgula, porque eu sou louco. E é normal, tem muito louco nesse nosso meio. E eu quero manter um grupo. Eu não vejo problema. Então, o benefício, nesse caso, é o quê? Ter um recinto extremamente grande. Então, aí começa a ter um benefício que justifique isso. Porém, não ache que nunca vai acontecer nada. Pode acontecer competição, briga, pode acontecer em qualquer momento. E aí você tem que estar ciente disso que pode acontecer. Então, eu não manteria, eu não vou manter. Se você quiser, eu não recomendo, mas é um direito seu. Você mora num país livre. Se você fizer algo que caracterize maus tratos, você pode ser denunciado e você pode ser preso. Mas, nesse caso, é isso. É isso. Perfeito, pessoal. Então, acho que tem mais algum ponto sobre gárgula, André, que você gostaria de ressaltar? Acho que a gente foi bem completinho. Eu queria... é tão bonitinho, né? Você queria mais, né? Tem uma curiosidade, o Tim não falou da dieta.
que na natureza, o gárgula especificamente, tem relatos, apesar de raros, deles comerem até outros répteis, sabia? Ah, sim. Lá eu vi isso no manual, Pequenos né? Fala que eles- lagartos. pequenos lagartos, exato. Inclusive, Eles se têm até você um colocar uma dentinho, espécie menor, ele ele pode pode comer o outro, exato. Tem até um caninozinho, né? inclusive, é um dentinho como se fosse um canino. Eu achei que ia ser maior, para falar a verdade. Quando eu li, aí eu fui abrir a boca do bicho para ver, mas eu lembro de um evento bom que o nosso querido amigo, né, Daniel, ele sofreu uma mordida no dia que a gente foi no recanto, pô, e deu uma sangradinha, né? É uma Verdade, mordidinha, tomou uma mordidinha de gárgula. mas, cara, pelo tamanho do bicho assim, deu uma sangradinha, saiu um Verdade. sanguinho assim. Verdade. E é isso, né? Será que é... Dois pontos que eu quero trazer, Fernando, para a gente finalizar. E você, como a referência do hobby, né? Como quem dita e não dita, que nós sabemos. Como diz nosso amigo Wesley, né? O que Fernando diz é lei, vale o que o Fernando diz. Para com isso, tá maluco? Duas Apenas coisas. curioso. No Brasil, é gárgole ou é gárgula? Gárgole, Como é que nós vamos eu acho que chamar? nem existe em português. O termo que existe em português é gárgula. Então vai ser gecko, gárgula? As pessoas estão falando só de gárgula, nem estão chamando de gecko. Ou fala qual gecko? Crested ou gárgula? Ninguém fala o crested gecko. Você fala então, crested. Então por que não é gecko de crista e é crested? E aí? Porque é o que foi ficando. Então, assim, pensa nos 3 geckos que nós temos hoje. Leopard gecko, crested e gargoyle, que está ali na sua camisa, muito bem ilustrado para quem está nos assistindo no YouTube. Ou no episódio em vídeo no Spotify. Quem chegou primeiro foi o Leopard. Ninguém fala, o meu Leopard gecko. Todo mundo falava gecko, porque só tinha ele. Então ele reinou com esse nome de gecko. Ele ficou. E aí depois vem quem? O crested. E aí as pessoas já não usavam gecko, porque se falasse gecko, as pessoas podiam confundir que estava falando do Leopard. Então ficou gecko, o crested, por causa da que é um crested gecko, mas ficou que é um crested. Ficou só como crested, só o primeiro nome dele. E gargoyle nunca nem chegou. Não sai, e não né? dá, não sai. Para quem é fluente em inglês, talvez vai sair, mas ainda vai ser ou qualquer coisa do tipo. Enfim, a gente tem a tradução para ele que é gárgula. Vamos usar gárgula. Mas aí o ponto é lagartixa gárgula ou é gecko gárgula? E aí o ponto é, te vejo no próximo episódio e vamos encerrar esse episódio. Não, mas tinha mais uma pergunta. Essa a última para finalizar. Manda a última. Mas essa tem. É o melhor dos geckos ou não é? Dos 3? Hoje? Dos que tem, os 3. O que é melhor? Vai acabar com essa. Eu acho que preferido. Meteste essa. Não, mas se eu perguntar, é o preferido? É o seu preferido hoje? Eu acho que no meu caso, ele é o meu preferido por conta de R$2 um gecko misterioso. Entendeu? Inclusive, eu acabei de ver nesse momento que tá de volta, sabe o quê? A caixa misteriosa da Domino. E vem agora com o Leopard Gecko. Acabei de ver. Acabei de ver. Vai mandar um beijão aí. Mandar um beijão pro Gus e pro Jorge lá do Domino Pet também. E, cara, eu acho o seguinte, eu gosto dos bichos que me desafiam a entender sobre, a preparar. E o Gárgula, ele me trouxe isso, porque o Crested, mesmo sem nunca tinha tido, mas a gente já conhece, já era mais comum no mercado. O Leopard é a mesma coisa, o Gárgula, não. E outra, só quem tinha até 2 meses atrás, 3 meses atrás, era eu e você. E o Richard? Ninguém mais no Brasil tinha. E o Richard, mas a gente não vê o Richard, a gente não conversa com o Richard todo dia, a gente não sabe como é que tá o manejo do Richard. O Richard não tá postando o dia a dia do gárgula dele e tudo mais. Então, acho que por isso, sabe? A gente não tinha muita referência. Você vai trocar ideia com quem? Você vai falar com quem? Porque a gente tá, é o que você falou. André, como é que tá o seu? O seu comeu inseto? Pô, o meu não comeu. O seu tá pesando quanto? O meu tá quanto? A gente ficava entre eu e você muito nessa troca sobre o gárgula, sabe? Porque ninguém tinha ainda. Então agora a gente falou e não decidiu.
O Puff também tem agora, então é alguém mais legal pra gente trocar ideia também. Mas hoje, o meu é o Gárgula, sem sombra de dúvidas, é o Gárgula, pela carinha de jacaré dele. Ele come papinha na colherzinha, ele tem que ficar ali perto dele o tempo inteiro lá, não sei o quê. Cara, a corridinha dele, eu acho o Gárgula é o meu preferido. Pra galera que tá entrando, o Leopard é o melhor. Perfeito. Ele vem me ver, ele vem pedir comidinha. Ele é muito legal. O Gárgula talvez ainda seja jovem, ainda não pegou esse comportamento, mas acho que pra galera que já tá acostumada com réptil, pra mim o Gárgula é o melhor. Eu termino aqui com isso. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Uma boa noite, até o próximo episódio. Então é isso.